E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Luan e nesse vídeo eu vou estar dando continuação e complementação de função de seno, ok? No último vídeo que eu fiz sobre função de seno, eu fiz o esboço e expliquei o porquê que y de seno de x é dessa maneira, correto? Expliquei o porquê que fez esses pontos e tal, e o porquê da imagem ser menos 1 e período 2π. Só dando uma retomada, a imagem é o ponto máximo e o ponto mínimo da função, que se a gente observar, o ponto máximo é 1 e o ponto mínimo é menos 1, certo? Então, é menos 1 e 1. E o período, gente, é quando ele começa a se repetir, quando você vai perceber que ele vai repetir. Então, de 0 a 2π foi uma maneira, tá? Daqui para frente, ele vai repetir o mesmo processo, ok? Então, a partir do 2π, ele vai começar a se repetir. Por isso que o período será 2π, ok? Tudo bem? Então, bora lá dar continuidade. Bom, a gente agora quer saber o y é igual a seno de 2 vezes x, tá? Multiplicando o x por 2, por 3, por 4, mas a gente vai fazer aqui por 2, tá bom? Então, vai ficar 2x, certo? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês saibam? Quando ocorre uma multiplicação com x, não alterar a imagem. Então, se vocês perceberem, é a mesma imagem que y é igual a seno de x, tá bom? Agora, o período, ele não será o mesmo. Por quê? Quando ocorre uma multiplicação, o que vai acontecer com o período? Como está multiplicando por 2, o período vai ser dividido por 2, certo? Então, se o período era 2π, vai ficar assim, ó. 2π, como está multiplicando por 2, ele vai estar dividindo por 2, certo? Então, corta aqui, vai ficar o período como π, tá? Então, como que vai ficar? Se antes era daqui até aqui, agora vai ser daqui até aqui. Vai ser a metade do percurso. Então, basta fazer todos pela metade. A gente consegue observar que entre π e 2π temos a metade dele, que vai ser o ponto mínimo, correto? Então, a gente faz a mesma coisa aqui. π entre π sobre 2, a gente faz a metade dele, vai ser o ponto mínimo, correto? E aqui, ó, de 0 e π, temos o π sobre 2, que será o ponto máximo. Então, aqui, ó, de 0 e π sobre 2, a gente faz uma divisão ao meio e será o ponto máximo, tá bom? Então, aqui a gente faz um ponto, outro ponto e o ponto no zero, certo? Agora, basta ligar esses pontos, que a gente vai fazer o esboço desse gráfico. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Então, o que a gente consegue reparar? Que quando multiplicado por 2, ele encurta, vai encolher, certo? Mas a sua dimensão, a sua altura não vai mudar, a sua imagem, quer dizer, tá? Então, seu ponto máximo e ponto mínimo vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a sua, que vai encolher ou aumentar, tá bom? Então, aqui ele encolheu, ficou bem encolhidinho comparado com a outra, certo? Agora, a gente vai saber divisão no x. Como aqui, ó, y é igual a seno de x dividido por 2. No outro, a gente estava multiplicando por 2, agora está dividindo por 2. Como que vai ficar? Aqui é o mesmo processo. A imagem continuar sendo a mesma. Então, vai ser menos 1 e 1, tá? Não vai mudar. E o período, como antes, quando era multiplicado por 2, dividia o período, como aqui está sendo dividido, aqui será multiplicado. Então, se o período é 2π de seno de x, como ele está dividido, ele vai passar multiplicando. Então, 2π vezes 2 é igual a 4π. Então, o período vai ser 4π, certo? Então, se antes ele começava a se repetir depois de 2π, agora ele vai se repetir depois de 4π, tá? Então, vamos fazer esse processo aqui. Agora, é só fazer o dobro, tá? Aqui, ó, 2π
ele vai terminar aqui, tá? Ele batia em π, agora ele vai ter em 2π, certo? Metade daqui vai ser o ponto mínimo e metade daqui vai ser o ponto máximo, ok? Simples assim, a gente só vê proporção, correto? Porque aqui, ó, como dobrou, multiplicou por 2, ele dobrou, então a gente vê assim. Em vez de terminar em 2, ele vai terminar em 4. Então, a metade entre 2 e 4 é aqui, ó, o 3π. Então, esse que vai ser o ponto mínimo, correto? E aqui, entre 0 e 2π, a metade vai ser π. Então, esse que vai ser o ponto máximo, tá bom? Então, a gente ligando agora todos esses pontos, ficará mais ou menos assim a nossa função, ó. Olha como que ele ficou longo. Vocês perceberam? Quando multiplica o x, ele encolhe. Quando divide o x, ele aumenta. Ok? Perceberam isso? Então, vamos dar continuidade agora. Agora, gente, a gente quer saber quando o seno de x é multiplicado por 2. Correto? Porque a gente descobriu quando era multiplicado pelo x, né? O x era multiplicado. Agora a gente quer saber quando o seno de x é multiplicado por 2. Então, vamos lá. Seguindo o mesmo padrão, né? Que é y é igual a seno de x. A gente vai seguir o padrãozinho aqui e a gente vai resolvendo. Tá? Então, vamos lá. Quando multiplicado por 2, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer que o período agora vai ser o período que não irá mudar, vai continuar a ser 2π, tá? Então, ele vai continuar sendo 2π, não vai mudar isso. O que vai mudar, gente, vai ser a imagem, tá? Mas como que vai mudar, Luan? Bom, se ele está multiplicando por 2, a gente vai fazer o quê? A imagem não era menos 1 e 1, a gente vai multiplicar esses valores por 2. Por que por 2? Porque está sendo multiplicado por 2 aqui, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? 2 vezes 1, 2. Então, a imagem vai ser igual a essa, tá? Então, como a imagem vai ser igual a essa, é só aumentar 1 para cima, tá bom? Então, se aqui era o ponto máximo, em vez de ser 1, agora ele vai ser o 2. E aqui, que era o ponto mínimo, aqui, né? E antes ele era 1, agora ele vai ser menos 2, correto? Vai continuar a mesma ideia do y igual a seno de x, correto? Com um período, com os pontos no 0, no π e no 2π, e os pontos máximos e mínimos no 2 e no menos 2, correto? Agora, ligando esses pontos, ficará mais ou menos assim, ó. Ok? Então, o que a gente percebeu aqui? O período continuou o mesmo, mas a sua dimensões, assim, a sua altura, ela aumentou, correto? Porque antes ela era assim, ela aumentou, tá? Então, quando ela é multiplicado, ela aumenta. Agora, a gente vê quando ela é dividida por 2, correto? Então, tendo o mesmo sentido, o período continuará sendo o mesmo, que é 2π, tá? E a imagem, como aqui na anterior, ele foi multiplicado por 2. Como aqui está sendo dividido por 2, fará dividido por 2. Então, menos 1 dividido por 2 é igual a menos 1 meio, correto? E 1 dividido por 2 é igual a 1 meio. Então, sua imagem será menos 1 meio e 1 meio, tá bom? Tudo bem? Só dividiu por 2 a imagem de seno de x, ok? Então, agora vamos colocar o esboço no gráfico. Vai ficar basicamente assim. Como o período máximo, o ponto máximo, quer dizer,
vai ser agora no meio, 1/2, então vai ficar aqui o seu ponto máximo. E o seu ponto mínimo, como agora é menos 1/2, vai ficar aqui o seu ponto mínimo, certo? Vai continuar os mesmos pontos no 2π e π e 0. Agora, ligando os pontos, ficará mais ou menos assim, certo? Então, o que a gente percebeu? Quando multiplica o seno de x, ele aumenta, né? E quando divide o seno de x, ele diminui, tá? Mas o período ainda continua o mesmo, correto? Beleza? Tá tudo bem até aí? Então, agora, a gente vai falar quando ocorre uma soma. Quando soma 1 mais seno de x, tudo bem? Seguindo o mesmo padrão, usando isso como exemplo, y igual a seno de x, correto? Então, vamos lá. Quando ocorre a soma de seno de x, 1 mais seno de x, como que vai funcionar? Como que vai ficar? O período, ele ainda continuará o mesmo, ele não vai mudar. Então, vai ficar 2π normalmente, ok? Agora, a imagem, o que vai acontecer? Como está ocorrendo uma soma, somando 1, a gente vai pegar a imagem do seno de x e somar 1. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 mais 1, 0. E 1 mais 1, 2. Então, a sua imagem dessa função vai ficar 0 e, 2. Tudo bem? Então, agora a gente vai marcar os pontos, correto? E que percebemos que o ponto mínimo será no 0 e o ponto máximo será no 2. Então, a gente marcando os pontos aqui, tá? Como ele subiu 1, pessoal, ele vai ficar aqui, ó. Ele não vai começar no 0, ele vai começar no 1, certo? Porque subiu 1, tá? Como ele tá somando 1, ele subiu um degrau, então não vai começar mais no 0, tá bom? Desculpa por não ter falado. Então, ele vai começar no 1, o seu ponto máximo vai ser aqui no 2. Aqui vai ficar no 1 também, né? No π sobre 2. No ponto mínimo, agora vai estar aqui no 0, no 3π, 3π sobre 2, e ele terminará no 2π no 1 aqui, correto? Esses vai ser os pontos, tá, dessa função. Agora, ligando, vai ficar basicamente assim. O que a gente pode perceber? Que é a mesma coisa que essa função, tá? Aqui, visualmente, pode estar um pouco diferente, porque eu desenhei errado, correto? Mas, se vocês perceberem bem, é a mesma função. O que mudou foi que só aumentou um degrau, porque antes ele era aqui, ó, no 0. Agora não, ele subiu 1, beleza? Agora, gente, a gente vai saber quando subtrai, quando ocorre uma subtração. Então, como que vai ficar? O período continuará o mesmo, que é 2π, correto? E a imagem vai ocorrer uma subtração. Como a gente temos menos 1 e 1, a gente vai fazer o quê? Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, 0. Então, vai ficar menos 2 e 0. Essa será a imagem, ok? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o sistema inverso daqui. Então, vai começar, em vez de começar no 0, vai começar no menos 1, tá? Seguindo o mesmo raciocínio com aqui de cima. E o seu ponto máximo vai ser no 0, tá? Então, o seu ponto máximo vai ser no 0 e seu ponto mínimo vai ser aqui no menos 2, correto? E aqui, esses dois pontos na linha do menos 1, tá? Então, esse que vai ser os pontos da função seno de x menos 1. Agora, ligando esses pontos, vamos ter a mesma função nos três, se vocês perceberem, a mesma função nos três,
mas vemos a diferença. Quando soma mais 1, ele sobe um degrau, e quando subtrai por 1, ele desce um degrau, mas continua a mesma coisa, o mesmo período, o mesmo sentido, enfim, tá? Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Muito obrigado e é isso, pessoal. Falou!